325. Noutro tempo sei como eu andei do pecado sobre o véu, mas do céu raiou e em mim entrou a luz do glorioso céu. Em meu coração a luz raiou. Desde a glória, pois Jesus me amou, e agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. E poder me dá que só vem de lá, de Jesus que me salvou. E eu vivo aqui a louvar a Deus que minha alma libertou. Em meu coração a luz raiou. Desde a glória, pois Jesus me amou, e agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. O descanso entrou e o lutar findou com Jesus meu Salvador. Seu amor sem revelado a mim enche-me de paz e amor. Em meu coração a luz raiou. Desde a glória, pois Jesus me amou, e agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu. Vou morar então na felicidade com meu Salvador Jesus, para sempre ali gozarei prazer lá na gloriosa luz. Em meu coração a luz raiou. Desde a glória, pois Jesus me amou, e agora vivo sempre alegre, depois que a luz do céu raiou. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, fiquemos de pé e abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias. O profeta dito chorão, profeta das lágrimas. No capítulo de número 3. Só o versículo 15. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Eu lerei uma vez o versículo e aí eu convido a igreja a ler conosco, repetindo, todo mundo junto. 3:15 diz assim, versão Almeida Revista e Corrigida: E vos darei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Vamos repetir? E vos darei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Amém. Pastor Jazi, uma palavra de oração.
Ó Deus maravilhoso, Senhor amado, graças, Pai, te damos por estar diante de Ti nesta oportunidade para mais uma vez, ó Deus eterno, te louvar, bendizendo a Ti, meu Deus, pela graça do Senhor alcançado, pelo privilégio, meu Deus, de poder, Senhor e bendito, falar das tuas grandezas, anunciar, meu Deus, as virtudes do Senhor, está, Senhor amado, à frente do teu rebanho, para ensinar, Senhor bendito, segundo a tua palavra. Pai, nós te louvamos pela palavra lida, pela igreja presente, e rogamos a ti, Senhor amado, que continue conosco, meu Pai, tomando a primazia, meu Deus, em nossas vidas, deste trabalho, falando aos nossos corações e agindo, meu Deus, segundo o teu querer. Pai, tudo te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje pela manhã, na EBD, nós informamos que a minha sogra, a irmã Ana, passou mal ontem à noite e assim a gente teve que ir para lá às pressas. Foi medicada, fez vários exames, voltou para casa. Hoje a Cine me ligou, já quase meio-dia e pouco, mostrou chamada de vídeo, ela lá na rede, mas ainda há pouco, Cine me informou que mamãe voltou novamente para a UPA, 38 graus de febre, e pede, continuemos em oração. Eu sei que enfermidade, ninguém está sujeito. Crente não morre bem e vai para o céu, graças a Deus. É só chegar a hora. Chegou a hora, ninguém aqui vai ficar para semente aqui na terra. Vamos? O nosso lugar não é aqui. A Bíblia diz que nosso lugar é na glória, é com Cristo para todo sempre. Amém. Mas enquanto estivermos aqui, a luta vai ser essa, né? Chegou a uma certa idade, vem a luta, a dificuldade e vem os cuidados e vem a necessidade de você se cuidar, né? Ela é uma jovem ainda, né? Ela só tem 66 anos de idade, né? Dá para viver muito tempo ainda, mas vocês sabem que as lutas do dia a dia, né? Foi criada sem pai, né? Sem pai e mãe, né? E casou muito jovem, muito nova. Então essas lutas existem mesmo. Então eu peço que a igreja continue orando por ela, em nome de Jesus, para que Deus continue fazendo a obra na vida dela, né? Ninguém sabe o dia da morte, ninguém. Quando isso chegar, a gente vai enfrentar a luta com cabeça erguida, sabendo que o crente não se desespera, né? Paulo diz: se a nossa alegria, se a nossa felicidade se resumir apenas a esta vida aqui, somos os mais infelizes de todos os homens, porque a alegria de um crente não está nesta terra, está em herdar o céu, aleluia, de glória, de gozo e de luz. Amém? Muito bem. Nós, neste Glória a Deus, aleluia. Nessa noite, cumprimento, amém. Estarei louvando um hino, não sei se conseguirei louvar. Estou um pouquinho rouca,
problema na garganta, mas confia no Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Salmos, capítulo 150, versículo 6, todo ser que respira, ou todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, enquanto estiver com fôlego, com voz, estarei louvando e adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Peço à igreja que medite na letra deste louvor. Glória a Deus, aleluia. Não vai dizer que acabou, não vai entregar os pontos, não. Foi Deus quem te escolheu a dedo e mão. Ele conhece a tua vida e o mais profundo sabe como tem se comportado diante dele. E quantas vezes vamos ter que entender que no deserto o gosto é bem melhor, e na prova conhecemos mais a fundo nosso Deus. Ele não é como o homem, não nos deixa só. No momento em que a gente mais precisa, ele se prontifica a ajudar. Ele te escolheu e eu te digo, te chamou, foi pelo nome. Você não é qualquer um pra Deus. Ele te escolheu, ele te identifica, você. Cada um conhece os seus. Ele te escolheu e vou além, você marcado e comprado. Valor é o sangue dele. Ele te escolheu, siga em frente, determine. Nós temos um alvo agora, o objetivo é Deus. Ele te escolheu, é na fraqueza que as coisas acontecem. Ele próprio fortalece os seus. Ele te escolheu, então levante as glórias, tua voz, olhe pro céu, de lá provei isso contra você. Foi com o sangue que ele te comprou. Não tem dinheiro que supere o valor. Alto foi o preço de cruz. Corajoso pra enfrentar foi só Jesus. Ele te escolheu e eu te digo, te chamou, foi pelo nome. Você não é qualquer um pra Deus. Ele te escolheu, ele te identifica, porque filho a gente sabe, cada um conhece o seu. Ele te escolheu, então levante agora, marcado e comprado, e o valor é o sangue dele. Ele te escolheu e chega em frente, determine. Glória a Deus, aleluia. O objetivo é Deus. Ele te escolheu, é na fraqueza que as coisas acontecem. Ele próprio fortalece os seus. Ele te escolheu, então levante agora a tua voz, olhe pro céu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Foi Deus quem nos escolheu. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. José Rodrigues e a família dele. Tudo bem. Vamos saudá-los bem-vindos em nome de Jesus? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Também conosco um casal ali, a Noemi e o Edinaldo. Eles congregam na Igreja Batista, lá do Palmeiral. Vamos saudá-los bem-vindos?
Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A Noemi é filha da irmã Nice? Muito bem, só para a gente não perder o link. Uma graça, por gentileza. Após a irmã Graça, ouviremos a mocidade louvando a Deus. Eu saúdo a Igreja de Deus nesta noite com a paz do Senhor. Irmão, eu quero dizer para a igreja nesta noite que hoje é um culto festivo, né? Era para ser domingo passado, né? Mas como hoje é um culto festivo, estamos comemorando hoje o Dia do Pastor. Aí está aqui presente nossos 3 pastores, para a glória de Deus, e estamos felizes nesta noite. Aí eu trouxe somente um versículo, oferecer para eles 3, e eu estou feliz, né, com a presença dos 3 pastores nesta noite. Faltou só a irmã Ciene estar presente aqui, mas Deus sabe, né, porque ela não está. Aí eu vou oferecer o versículo, e se encontra em Isaías 60 e o versículo 1, que diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E a glória do Senhor vai nascendo sobre vocês, pastores. São estas minhas palavras nesta noite. Após a mocidade, nós iremos ouvir o irmão João Vitor trazer uma saudação pelos obreiros. Glória a Deus, invocar o louvor celeste. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nós queremos também oferecer esse hino aos nossos pastores, que são homens de Deus, que o Senhor trouxe para cuidar de nós. Glória a Deus. Apesar das decepções, eu te chamei.
Logo após o irmão João Vitor, vamos ouvir o Círculo de Oração louvando a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje comemorando-se o Dia do Pastor, o dia em que Deus nos concedeu guias. Abraão teve um encontro com Melquisedeque. Moisés teve um encontro com Jetro. Eliseu teve um encontro com Elias. Jesus Cristo teve um encontro com João Batista. E a vida destes homens foram transformadas através destes encontros. Ninguém, nem Cristo, começou o seu ministério sem um guia, sem uma referência. Ora, o texto é bem enfático em dizer, em Marcos 1:12, que depois de ter João Batista ter sido preso, começou Jesus Cristo pregar o Evangelho. Abraão passou a ser profeta após o encontro com Melquisedeque. Moisés foi aconselhado por Jetro. E Eliseu, após a subida de Elias aos céus em um redemoinho. O que eu quero dizer com isto é que nenhum homem de Deus vive sem um guia, sem ser aconselhado por um líder. E Deus fez eu ter um encontro com o pastor Raimundo Damasceno, pastor Geazi e pastor José Rodrigues, que eu louvo a Deus por estes três homens, por ter paciência para comigo. É como se um homem planta uma planta e vai moldando os galhos, e ter paciência de me doutrinar. Já falei uma vez neste púlpito, eu ainda, com uns 3 meses de crente, com aquela fome bíblica e sede, aquela dúvida. O pastor Damasceno, eu chegava pela manhã, ele estava já tomando café, e eu chegava com essa dúvida bíblica, e ele largava o prato de cuscuz, ia pegar a Bíblia, e era assim, 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 até eu me firmar biblicamente e ter o conhecimento. Então, louvo a Deus pelos líderes que eu tenho. O pastor, segundo Deus, em seu coração, nos concedeu. E que Deus em Cristo abençoe. Após o círculo de oração, vamos ouvir irmão Hélio dando uma saudação também, e depois os pastores falam. Glória a Deus. Vocaleiro dos vales, cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém.
Glória a Deus. Gostaria só de aproveitar bem que a oportunidade, só um minuto, para ler um versículo e deixar aqui para os nossos pastores, que se encontra em Salmos 121, versículos 5, 7 e 8. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus continue abençoando a vida de vocês, poderosamente a família. Irmão Hélio, então agora nos dá uma palavra. Após o irmão Hélio, vamos ouvir a irmã Thalita. Thalita Emanuel, louvando a Deus, logo após o irmão Hélio. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Que essa paz vive e reine em nosso coração, não só hoje, mas eternamente. Quero dizer que estou alegre por estar mais uma vez aqui na casa do Senhor para louvar o nome santo do Senhor, né? Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, homens de Deus, que têm feito aqui aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles, né? Eu digo que nós somos privilegiados, Jiquiri é privilegiado por ter 3 homens de Deus que têm feito um trabalho especial, que têm honrado o chamado, né? Que têm feito aquilo que o Senhor mesmo colocou no coração deles. Nós, povo, Campo do Jiquiri, tem esse privilégio de ter esses homens de Deus à frente do trabalho. Não estou dizendo que os outros também não eram, mas eu estou falando desses, que são homens de Deus, que têm dado a cara a tapa, enfrentado mesmo as lutas do dia a dia, não têm cedido às investidas do inimigo, mas têm feito o que o Senhor colocou no coração deles. Assim como o pastor leu a palavra lá no início, né, que o Senhor pôs pastores segundo o coração dele. E aqui é esse homens de Deus que tem nesse campo. E os atributos desses homens de Deus, a gente vê aqui eu vou só ler os atributos de um homem de Deus. O que é que precisa para esse homem ser mesmo homem de Deus pelas obras? Lá em 1 Timóteo 3, eu vou ler alguns versículos, só para ficar na mente dos irmãos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E aqui, irmãos, nós vemos essas qualificações nesses 3 homens de Deus que estão aqui neste campo. Então, prova de que eles são pessoas aptas para estar à frente do trabalho, estão honrando o nome do Senhor. Nós vemos o exemplo desses homens dentro das suas casas, homens que dominam o seu interior da sua casa, que honram a sua esposa, que não têm ganância para se promoverem, mas vivem de acordo com a palavra, que honram os irmãos, que como é que se diz? Eles não
afligem os irmãos, eles não perseguem irmãos, mas eles trazem uma palavra de salvação, de restauração, de transformação para aqueles que querem. Então, por isso eu quero aqui só apenas agradecer a Deus por os 3 homens de Deus que nós temos aqui nesse campo, e desejo e peço a Deus que o Senhor possa sustentá-los, eles aqui ainda por mais tempo, porque nós ainda tem muito que aprender, né, com esses homens de Deus, e que tudo seja feito segundo a vontade do Senhor, né? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Após a irmã Thalita, pastor Geazi nos traz uma saudação. Depois o pastor Zé Rodrigues nos traz uma mensagem de uns 20 minutos, depois eu concluo. E aí mais um hino para a gente colher a oferta para o trabalho do Senhor e a gente conclui o trabalho em nome de Jesus, e aí eu passo para 10. Glória a Deus. Nesta noite eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, como foi louvado aqui, que Ele é grande. E a gente não tem dimensão da grandeza de Deus. Ele é tudo aquilo que a gente necessita. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia, Jesus. Engrandecido é o teu nome para sempre. Eis o vale que nutre a rosa, eis a rosa que enfeita o jardim, é jardim que ornamenta campinho, eis o campo radioso sem fim, eis o raio de luz dentre as sombras, eis a sombra suave e fiel, eis o manto azulado do espaço, eis o braço que me une ao céu, eis o sonho ideal da poesia, irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço que embala a criança que nasce, eis a face alegre da alma remida, eis o grau para a eterna subida, eis a vida, meu Deus, eis a vida. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus. Aleluia, Senhor. Eis a ponte que jaz sobre o abismo, eis a fonte dos mananciais, eis o doce barulho das águas no deserto, eis recanto de paz, o que reinas acima da morte, eis o forte que sustenta a cruz, eis o norte que orienta a nossa vida, eis o brilho no olhar de Jesus, eis o sonho ideal da poesia, irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. Eis o berço que embala a criança que nasce, eis a face alegre da alma remida, eis o grau
fonte que jaz sobre abismo. És a fonte dos mananciais, és o doce barulho das águas. No deserto, ó Deus, és descanso e paz. Tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho. És o brilho, és o brilho, és o brilho no olhar de Jesus. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Meus irmãos, eu quero, nessa oportunidade, saudar a todos na paz do Senhor Jesus, pedindo a Deus que essa paz permaneça em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Nós estamos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade de poder exaltar o Senhor mais uma vez. Eu quero louvar a Deus pela vida da igreja, por esse momento de honrarem a sua liderança, né? E a gente se sente grato, feliz por tudo que Deus tem feito. Graças a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que a gente não tem o pastor que quer. É o que o texto diz, né? É o que Deus dá. Eu sei que se os irmãos fossem escolher, não escolheria nenhum dos que aqui estão. Mas nós não escolhemos. A Bíblia diz que é Deus que dá aos pastores. E Deus não dá o que queremos, dá o que a gente precisa. Essa é a realidade. E eu quero dizer aos amados também que às vezes a gente é chamado para o ministério e não quer também o ministério. E eu falo isso de mim, Eu digo para os irmãos que é tão tal que os irmãos não me veem, eu me gloriando de ser pastor. Não, para mim isso é uma responsabilidade que Deus me deu e eu preciso exercer com zelo. Pastor, você não gosta? Não. A questão minha não é gostar. Deus me escolheu para isto e eu vou fazer porque sei que Ele tem o melhor para mim. Louvado seja o nome de Jesus. Nada do que acontecer, do que disserem, do que falarem vão me surpreender ou me entristecer. Pastor Damasceno está aqui 11 anos, ele nunca viu eu me reclamar porque alguém disse uma coisa. O pastor Jesus disseram isso com ele e ele está triste, está desanimado. Não, porque eu já tenho essa consciência. Por essa razão, eu nunca quis. Porque eu nasci onde meu pai já era obreiro e eu vi a luta dele. E eu guardei aquilo comigo que nunca eu queria, nem auxiliar. Eu acho bonito ver o João Vitor aqui, trazendo uma palavra todo dentro da linha, da temática do culto, e trazendo as referências, tudo certinho. Isso é muito lindo, e eu louvo a Deus pela vida dele. Deus sabe o quanto eu oro pelo João Vitor, por toda a igreja, mas tem pessoas que a gente vê Deus trabalhando, e o nosso desejo, querido, é quando Deus levanta homens assim, que estão do nosso lado, para dar continuidade ao trabalho do Senhor. Então, é muito bonito. E não seria nenhuma surpresa o João Vitor se tornar uma liderança, ser um pastor, porque já vemos nele esse desejo. Mas se eu disser para os irmãos que eu
fui dirigir a igreja sem nunca dirigir nenhum culto, porque eu nunca quis. Mas Deus nos chamou. Eu digo, fazer o que eu não sei, mas se Ele chamou, e graças a Deus estamos aqui. Pelo chamado de Deus em nossas vidas. É por isso que os irmãos não vão me ver me reclamando ou triste. Não, a minha vida é essa aqui, e glória a Deus, e o que acontecer, Deus está no comando, o que falar, Deus está observando, e nós daremos continuidade ao trabalho do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vã nele, louvado seja o nome de Jesus. Então quero louvar a Deus pela vida da igreja, e parabenizar também a vocês, viu? Que hoje a nossa família são vocês. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça, querido, para que possamos juntos fazer a obra do Senhor. E quero deixar um versículo aqui dentro, ou no mínimo alinhado com o que falei. Josué 1 e versículo 6, onde Moisés deixa o comando do povo, porque já partiu. Deus toma Moisés, e aí o povo fica paralisado, e Josué ali também, né? Mas Deus fala com ele dizendo: sede forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Então essa é a missão do pastor, a responsabilidade do pastor é fazer o povo avançar, caminhar para a herança celestial. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Amém. Amados em Cristo, a todos a paz do Senhor. Eu quero, nesta oportunidade, dentro desta minha janela de tempo, refletir com o povo do Senhor no texto escolhido para a leitura oficial do trabalho na noite deste dia. Qual foi o texto? Jeremias, capítulo de número 3, e o versículo de número 15. Porque nos vem uma pergunta quando lemos esse texto: o que fazer com os pastores dados por Deus? O que fazer com os pastores dados por Deus? E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. A verdade bíblica incontestável, como disse o pastor Geazi, é que Deus é quem dá pastores à igreja, porque se fosse para a igreja escolher, e o pastor Damasceno até temperou a garganta aqui, disse, cuidado, mas ele disse, eu vou já endossar o que ele disse. Certamente não escolheriam pessoas como nós. O ideal de democracia, ele é falho. Biblicamente, podemos até dizer errado. O certo sempre foi a teocracia, o governo de Deus, as decisões de Deus em favor do povo. Porque quando o povo resolve escolher, tem uma tendência danada desde o Éden de escolher errado. Foram colocados 2 pastores para o povo escolher no dia da crucificação de Cristo, Jesus e Barrabás. Os 2 eram pastores. Barrabás era um líder de uma turba, de uma tropa de gente que buscavam a sedição, que buscavam a revolta. Estava envolvido em um homicídio para procurar implementar lá o seu domínio, o seu sistema de governo. Até gente morreu. Era um criminoso conhecido. E foram colocados para a congregação escolher os pastores que eles queriam, o pastor que eles queriam. Está aqui Jesus, ele cura, ele fala manso aos pobres, ele acolhe as crianças. Está aqui Jesus,
está com a proposta de salvação para todos. Do governo de Deus, não do governo humano, como vocês querem. E está aqui Barrabás, ele está buscando o governo humano. Está aqui Barrabás, ele não tem nenhum escrúpulo, ele não tem nenhum pudor. Se for necessário matar gente, ele mata. E se Jesus não, ele disse que veio para dar vida e vida com abundância. Mas o Barrabás, se puder, mata gente. Quem é que vocês escolhem? Irmão, estava lá embaixo, era o povo que Jesus tinha falado, pregado, curado, acalentado. E a Bíblia Sagrada diz que o povo escolheu Barrabás. É por isso que é Deus quem dá pastores à igreja. E a palavra do Senhor confirma isso dentro do contexto do Novo Testamento. Efésios 4:11, o texto sagrado diz que Deus deu à igreja uns, primeiramente, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O pastor é um homem a quem Deus tomou e deu como uma dádiva, um presente, na forma de um dom. O pastor, como aprendemos na teologia, não é, pastor Damasceno? É um homem dom, um homem barra dom, que Deus dá à igreja, visando o bem da igreja. É Deus quem faz isso. Agora, aonde é que está o problema? O grande problema é que a palavra do Senhor, com relação a estes homens que são dados por Deus como um grande presente, como um dom para a igreja, a palavra do Senhor diz que devemos fazer alguma coisa a respeito deles. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, está Paulo, que já foi citado aqui nesta noite, dizendo, a igreja em Tessalônica: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. O que a palavra de Deus está dizendo aqui não é para que você tenha simpatia com a figura do pastor José Rodrigues, do pastor Geazi e do pastor Damasceno, como figuras humanas, porque podemos até, como a igreja de Corinto, a quem Paulo escreve, sua segunda carta, capítulo 10, versículo 10, em que havia alguns entre eles que acerca de Paulo, irmãos, eu estou falando aqui acerca de quem? Paulo, o bandeirante do evangelho, o homem que depois de Cristo foi a maior figura no cristianismo, foi quem sintetizou o cristianismo em uma filosofia prática que todos nós podemos assimilar. Nenhum pregador que se preze hoje, ao ensinar, ao pregar, deixe de mencionar Paulo. Este homem que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, que deu ordens para o bom andamento da igreja, que foi citado inclusive nessa noite pelo irmão Hélio, a forma como a igreja deveria ver os homens de Deus, os pastores, sim, é esse Paulo. Paulo, a Bíblia Sagrada diz que a igreja de Corinto, boa parte dela, alguns diziam acerca dele, rapaz, a fala dele é muito fraca, e quando a gente olha para ele, ele é desprezível, a gente não tolera nem ver o jeito dele. Então, como homens, eu quero lhes dizer que não nos tenham como estima na figura humana, porque na cor de nossa pele pode ser, e você com preconceito, despreze. Na altura, na forma do corpo, no tom de voz com que falamos, isto pode ser até desprezível, a forma em que vivemos. Mas o que a Bíblia Sagrada está dizendo é que a igreja tem o dever. Eu falei no início, nós íamos falar acerca de quê? O que se deve fazer, hein, aos pastores, ou com os pastores,
dados por Deus. Paulo está dizendo que a igreja deve ter em grande estima. Primeiro, porque já dissemos, o pastor, o verdadeiro pastor, o homem de Deus e dado por Deus, é um presente de Deus. E você não pode fazer qualquer coisa com um presente que Deus lhe dá. A Bíblia nos mostra que os pastores devem ser tidos pela igreja em grande estima. É um presente que você pega aqui e não deixa ninguém tocar. É algo que você possui e você está interessado que aquilo esteja com você o tempo todo e na sua vida em um lugar de grande importância. Isso aqui é ter em grande estima. Mais do que isso, a palavra do Senhor está dizendo que os tem, além de grande estima, em amor. Por causa da figura deles? Não, por causa da sua obra. A obra que temos como pastores, irmãos, não é coisa que nós queríamos fazer, porque você acha mesmo, pare bem para pensar, que você acha mesmo, que nós queríamos viver uma vida em que, no lugar em que nós chegamos, as pessoas, o primeiro nome, digo aquelas que não temem a Deus, o primeiro nome, a primeira apelido, a primeira alcunha que colocam no pastor é a de ladrão. Quem é que tem sã consciência, quer viver bem em família e com a sua própria consciência que vai querer ter essa alcunha? Você chegar no lugar e as pessoas ficarem olhando torto. Cheguei em Teresina para renovar um cartão de crédito. Já tinha vencido. Era só para fazer uma renovação. E o sistema da concessionária do cartão de crédito exigia que a gente estivesse por ali, ou então para fazer uma renovação, pegar a coleta de dados e tal. E na coleta de dados, a moça que estava me atendendo perguntou-me qual era a minha profissão. Irmãos, eu relutei muito. Digo, rapaz, mas eu não posso dizer que eu sou trabalhador rural, porque até que eu tenho uma plantação de caju, mas faz tempo que eu pisei mesmo lá para cortar o mato. Faz tempo que eu botei uma roça, eu não posso dizer que sou lavrador. Também não vou dizer que sou autônomo, porque eu não tenho autonomia na minha vida, quem manda em mim é Deus. Eu não posso dizer que sou um autônomo, que sou um vendedor, aí ambulante, um negociante. Rapaz, e eu sem querer dizer que era pastor, sabe por quê, irmão? Porque pastores hoje são uma classe desacreditada. Mas por fim eu tive que dizer. Mas eu ainda quis me esquivar. Quando ela perguntou, eu disse, o senhor é o quê? O senhor trabalha com o quê? Eu disse, eu sou clérigo. Eu sou um clérigo. Era para ver se fugia pela tangente, mas aí ela caçou essa profissão na mente e não achou. E aí eu tive que dizer, não, moço, eu sou pastor. Mas quando eu disse, sou pastor, ela trouxeu a cara. E eu fiquei ali, quase como que... Você está entendendo? Pastor Evaldo Pereira de Sá nos dando uma aula, na reunião do Projeto Samuel, diz que um dia saiu de um culto e encontrou os filhos dele na porta da igreja, desviados. Raiva, ao ponto de matar a gente. E ele perguntou, meus filhos, o que foi mesmo? E os filhos disseram, o senhor acha que é pouco a gente pegar e ouvir o povo falando mal do nosso pai, sem poder fazer nadinha? Você acha que um pastor em sã consciência queria um negócio desse? Está numa profissão em que todo dia o nome dele está no meio da praça. E às vezes o pior, por aqueles que deveriam estar falando bem e nos terem em alta estima. Irmão católico, eu sei, é difícil. Padre, tem um bocado de padre que a gente conhece aí, a gente sabe como é que é. Homossexuais, bebedores de cana, cachaça, mas forrozeiro. Se você for na festa junina agora, o padre está cortando forró na alta e é com as mulheres, né? É só não. Mas você não vê um católico falando mal de um padre. Vê? Não tem. Agora nós... Tenhais em grande estima por causa da sua obra. Porque, irmãos, a obra é espinhosa. Deixa eu ir na frente, que eu não posso
ficar o tempo todo só falando desse negócio. O que o texto sagrado diz que devemos fazer com os nossos pastores, os pastores dados por Deus? Hebreus 13:7. A palavra do Senhor diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Se lembre do seu pastor. Mas é só lembrar? Não. A Bíblia está dizendo aqui, imite a fé deles. Que precisa ter muita fé, irmão, para o camarada largar a família, largar terra, largar tudo, para ficar pegando o nome e lutando com gente ruim que quer comer o figo dele todo dia. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando, porque aqui, nesses últimos dias, tem acontecido tanta coisa contra aqueles que foram dados como presentes de Deus para a igreja. O que a palavra do Senhor nos diz que devemos fazer com os pastores? A palavra do Senhor nos diz, Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmão, já tem um bocado de ano que eu ando gemendo, literalmente. Aqui mesmo no púlpito, hoje eu já não contei mais as vezes que eu fiquei aqui suspirando. De ontem para hoje eu pedi socorro e disse para a irmã Alice, superintendente da escola bíblica dominical, disse, olha, se eu não aparecer amanhã, já fique sabendo que é porque eu estou bem aqui, dopado de remédio, a minha insônia chegou aqui num nível terrível, não tem como mais correr. Estou entrando aqui num colapso já, e se eu não aparecer aí, sabe que é porque eu estou dopado aqui. Vou ter que tomar uma medicação para poder dormir. Isso começou já há muitos anos. Por causa de quê, pastor? Por causa de gente. E eu nem me atribulo tanto, pastor, você é muito fraco. Você tem... não, irmão. Olha, a Bíblia Sagrada nos mostra que Paulo, porque existe aqui a realidade do reconhecimento, e é o que nós estamos falando, que o que se deve fazer aos pastores é reconhecer. Mas existe a realidade do não reconhecimento. E Paulo e tantos outros, inclusive Jeremias, que foi dado por Deus como um dos pastores. Isso aqui, Deus estava dizendo através de Jeremias, mas Jeremias era um dos tais que Deus estava dando como um pastor para apacentá-los. E você imagine só o que foi que aconteceu com Jeremias. Esse homem foi tão atribulado pelo povo, que ele chegou nas raias de fazer que nem o Jó fez. No capítulo 20, a palavra do Senhor nos mostra Jeremias dizendo assim, rapaz, que maldito dia foi aquele que eu nasci. Ele escreveu o livro de Lamentações. O livro de Lamentações é só de choro dele. Ele dizia assim, eu queria que a minha cabeça se tornasse que nem uma cachoeira, que nem um rio, para eu poder chorar pelo meu povo. Deus um dia chegou para ele, está registrado no capítulo de número 12, versículos 5 e 6. Olha, Jeremias, se tu está te afadigando com aqueles que estão caminhando, como é que tu vai disputar com quem anda a cavalo? Se tu estás confiado somente na terra de paz, como é que não vai ser quando chegar na enchente do Jordão? Jeremias, deixa eu te dizer uma coisa, versículo 6 do capítulo 12, do livro do profeta Jeremias. Olha, sabe a tua parentela, a casa de teu pai? Olha, não confies neles, ainda que te digam coisas boas, porque eles agem falsamente contigo, deslealmente para contigo. Quando tu sai da frente deles, eles falam em alta voz contra ti. Não confie neles. Agora está aí um homem que nem na família dele ele podia confiar. Você acha que é bom ser pastor? A Bíblia Sagrada nos mostra que esse homem entrou aqui. Para mim, ele entrou num grau de depressão terrível. No Novo Testamento eu tenho Paulo, que ele diz no capítulo 1 e o versículo 8, da segunda carta que ele escreve aos Coríntios. Ó, irmãos, eu não quero que vocês ignorem o que nós sofremos na Ásia, porque nós somos de sobremodo agravados, de tal maneira, mais do que
podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Aí você sabe o que esse pastor aqui, o Paulo, disse? Do que foi que atribulou ele? Capítulo de número 11, aí de 2 Coríntios. Eu vou só ler e vou já entregar o microfone ao pastor. Só fazer alguns outros comentários. Capítulo 11, versículos de número 23 a seguir. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus, os religiosos, 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Eu já disse uma vez, talvez este aqui seja o pior. Porque aqueles que deveriam ser verdadeiros conosco, às vezes não o são. Nos dão tapas nas costas, conversam conosco, mas lá por detrás estão somando esforços com aqueles que querem nos ver destruídos. Paulo disse que sofreu estas coisas, e ele diz no versículo 27, em trabalhos e fadiga, em vigílias. Sabe o que é isso aqui? Vigílias. É noite de sono perdida. É por isso que eu nem me preocupo. Diga, pai, eu não sou o primeiro que vai passar a noite todinha aqui não. Paulo está dizendo que passou a noite às vezes em vigília, sem poder dormir. Muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além destas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E quem é que enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem que se escandaliza que eu também não me abrase? Irmão, o pastor é um ser humano. A gente se cansa, a gente fica triste, a gente se frustra, nós nos decepcionamos. Tem dia que dá vontade de chutar o pau da barraca, de largar tudo. Rapaz, deixa essa corja ruim toda aí para o inferno. Você pensa que não aparece esse tipo de pensamento, não? Mas, irmãos, o sentimento de Deus invade nossa alma. E mesmo sem o reconhecimento humano, porque diz, às vezes nós não o temos, nós continuamos servindo a Cristo e a igreja. Sabe por quê? Porque nós temos uma recomendação da palavra. Capítulo de número 5, versículo 1 a seguir, de 1 de Pedro, a palavra do Senhor nos diz, aos pastores, aqui está presbíteros, mas o sentido é este, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também pastor ou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Nós temos uma promessa e é isto que nos incentiva a continuar, mesmo sem o reconhecimento humano, mesmo sem as devidas honras humanas, mesmo sem os devidos elogios, mesmo sem os presentes, mesmo sem as recompensas à altura do serviço e da dignidade, da vocação e chamado, nós continuamos servindo a Deus e a causa de Cristo e a igreja de Cristo Jesus, porque nós entendemos que sobre nós há um pastor, é o sumo pastor, e a
Bíblia Sagrada diz que quando Ele aparecer, nós iremos ter a incorruptível coroa de glória, ou seja, uma recompensa que suprirá qualquer carência que tivemos aqui nesta terra, qualquer falta de reconhecimento que tivemos aqui nesta terra, qualquer falta de elogio, qualquer falta de dom, qualquer falta de presente, qualquer falta de salário, o Senhor nos recompensará por tudo. E como Ele tem amado a igreja, este amor tem sido derramado em nosso coração, e mesmo como o povo que escolheu o pastor Barrabás em detrimento de Cristo, e mesmo assim Cristo continuou amando aquela multidão e orando ao Pai, dizia: Pai, perdoa eles não estão sabendo o que estão fazendo. Nós continuamos amando a igreja e chegando às raias de nos sacrificar por ela, sacrificar a família, sacrificar a nossa dignidade, a nossa honra, o nosso bem-estar, a nossa saúde, para o bem da igreja de Cristo Jesus. Eu quero tão somente agradecer à igreja, porque nesta noite tão especial resolveu fazer esta singela homenagem que significa muito. Deus vos abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Orem por nós, os pastores que Deus vos tem dado. Que Deus em Cristo os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou apenas contar um episódio. Anos atrás, numa igreja, havia um pastor, uma igreja boa, congregação. No dia de Santa Ceia, uma jovem pediu uma oportunidade. Pastor, ela queria contar uma bênção, o pastor deu o microfone para ela. E para surpresa do pastor, ela disse para essa congregação que tinha um caso extraconjugal com o pastor. Foi um desespero para a família, para o próprio pastor. E a esposa do pastor chamou a jovem à parte para conversar com ela, para saber. E quando a conversa aconteceu, a esposa do pastor ficou convicta de que realmente havia uma relação extraconjugal dele, pastor, com a menina, com a jovem. Resultado: divórcio. Ela casou com outra pessoa. Os dois filhos, um casal, abandonaram o pastor. Ele perdeu a carta pastoral da convenção e se enclausurou num sítio, numa zona rural. 20 anos depois, a convenção tinha um outro líder e foi chamado às pressas no hospital, que tinha alguém que queria falar com o líder da convenção. Ele chegou lá, ele falou: irmão, que... Uma senhora de uns 45 anos de idade, com câncer em fase terminal, metastasiou, todos os órgãos. E aí, o que foi que aconteceu? Ele disse: não, pastor, eu quero contar, pastor, uma coisa que aconteceu na minha vida. Mas o que foi que aconteceu? Pastor, eu congregava numa igreja e há 20 anos atrás eu cometi uma falha grande. Eu acabei com a vida de um homem. E eu quero confessar o meu pecado, porque senão eu vou para o inferno. Pois confesse. Aí ela contou quem era o pastor. E o líder, meu Deus, ele está 20 anos que ele está afastado da convenção, foi disciplinado, mora... Pois é, pastor, ele é o homem. Eu pedi o microfone na igreja, 20 anos atrás, contei que tinha um caso com ele. A mulher dele me chamou, e lá na hora eu contei para ela: olha, vou provar como eu tenho um caso com seu esposo. Ele tem marca X, marca Y e marca Z em partes internas do corpo dele, que ninguém vê, só a senhora vê. A marca é assim, assim, deu todos os detalhes. A mulher dele disse: meu Deus, é verdade. É verdade. Aí pronto. Pastor, e eu fiz isso porque eu amava ele, eu queria ele como meu homem.
E ele não me dava chance nenhuma. Ele disse, não, eu sou casado, minha irmã. Cuide da sua vida que eu cuido da minha. E aí, ele foi fazer uma cirurgia de apendicite. E eu era enfermeira do hospital. Ora, a ovelha dele, o diretor do hospital disse, irmã, como ele é seu pastor, a senhora vai cuidar do todo o pré-operatório dele. Vai cuidar. Não, pastor, tá bom. Pois não. E aí, ele se despiu e ela viu tudo nele. Ele anestesiado, ela preparou ele para a cirurgia. E aí, ela descobriu todas as marcas que ele tinha no corpo e contou para a esposa dele. Na hora. E aí ele perguntou, e agora o que a senhora quer que eu faça? Eu quero que o senhor ore por mim, que senão eu vou para o inferno. E eu quero que vocês restaurem o ministério pastoral dele. Mas, rapaz, que coisa. Aí ele fez, orou por ela. Terminou de orar, ela morreu. Reconciliou e morreu. Aí ele foi atrás do pastor. Ele fez uma comissão na igreja rápido, na convenção. Chega lá, o pastor estava numa casa sozinho, já de idade. Né? E aí contaram para ele. Olha, estamos aqui com uma comissão. A gente quer, olha aqui, a nova credencial para você. Você vai assumir uma igreja muito boa, um salário gordo. Todos os seus privilégios vão voltar. Aí eu lá ele chorando. Oh, obrigado, gente, obrigado. Muito obrigado. Eu aceito com uma condição. Foi o dia que a gente vamos cumprir. Tragam a minha esposa de volta. E tragam os meus filhos também. Aí eu aceito. Aí o pastor, sou meu irmão, a sua esposa já casou com outro homem, já tem 4 filhos com outro homem, não tem como mais trazer de volta. Seus filhos se casaram também, nunca mais querem lhe ver, disseram. Pois eu agradeço pela oferta, eu vou morrer aqui onde eu estou. Muitas das vezes, as incompreensões e pessoas maldosas causam grandes transtornos nas vidas de homens de Deus. E muito tempo depois é que a máscara cai. Às vezes, quando não há mais tempo para ajudar o pastor, para ele se restaurar. Então, aqui é um caso que aconteceu numa igreja X, que esse exemplo, que é um exemplo verídico, não mais aconteça, irmãos. A gente tem que ter muito cuidado com o que diz. Sobretudo com a mentira, porque a mentira, a Bíblia diz que a mentira, ela é produto de uma mente que, biblicamente, é filha do diabo. Porque o diabo quem primeiro mentiu. Em relação ao pastor Geazi, não sei se a igreja sabe, eu convidei ele para trabalhar comigo e ele não vinha trabalhar comigo. Não vinha, de tanto passar por situações e ver a vida do pastor. Ele disse, rapaz, eu não vou entrar nessa não sou doido. Sofrer. E aí, ele já com o coração resoluto que não vinha mais trabalhar comigo. Ele vinha de Barra do Corda, ou ia, e numa van ele encontrou uma cantora, a cantora Priscila, que hoje está aqui em São Raimundo do Oca Bezerra. Ela nunca tinha visto o pastor Geazi. Ele não era pastor, ele era só missionário. E quando ela o viu, ela levantou a mão e falou poderosamente com ele, dando para ele um ultimato. Um ultimato para ele. É a tua última chance que eu estou te dando para tu trabalhar para mim, na minha obra. Senão, aí ele entendeu o senão de Deus. Deus ia, ó, ele. Mas ele ainda, mesmo com isso, ainda temente. Aí foi que quando a remediora me viu, pela primeira vez, ela chamou ele, Geazi, vamos trabalhar com o pastor Damasceno. Por quê? Deus me mostrou em sonho que ele é o homem com quem nós vamos trabalhar. É ele. Deus mostrou ele em sonho. Aí foi
que ele aceitou em trabalhar comigo. Isso no ano de 2015. 2015. Então eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Geazi e do pastor Zé Rodrigues, que veio trabalhar comigo em 2022, na pandemia, né? Ele sofrendo aqui na cidade de Esperantinópolis, uma luta grande, e a curto prazo não tinha nenhuma chance de escapar. E aí eu orei 3 meses para ir chamá-lo para trabalhar com a gente, e deu certo. Né? Foi assim de Deus, porque o que aconteceu lá nunca mais acontece, o que aconteceu. Então, irmãos, a gente tem tido todo o cuidado e o prazer de trabalhar com a igreja, mas eu sei que a luta é grande, mas eu vou dizer para vocês uma coisa que não esqueçam: nós não iremos correr, fugir, com medo de A, de B ou de C, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós temos convicção de nosso ministério pastoral, e quem confrontar o nosso ministério pastoral, Deus tratará com ele no tempo certo. Não é no meu tempo, não. É no tempo de Deus. Então, amo a todos. Não sou pastor de confrontar ninguém, muito pelo contrário. Sou pastor de diálogo, de conversa. Né? Pastor Geazi é mais brabo do que eu, né? Nem se compara comigo. Ele é mais brabo, sim, né? Mas, e eu vou citar a coisa da irmã Gracilene. Eu viajei uma vez, e aí ele ficou na EBD. E aí na EBD, que aconteceu um movimento na EBD. E ela disse: pastor Damasceno, o pastor Geazi, ele pegou alguém, abriu o zíper, né? Ela chamou o Riri, né? Aí botou dentro e fechou o Riri. E bateu assim e sentou na cadeira. Eu digo: e aí? E acabou a pessoa. Eu digo: pronto. Então, às vezes alguém quer confrontar, irmão, uma liderança, sem ter a bagagem, sem ter a experiência, e principalmente sem ter Deus na vida. Deus vai tratar com a pessoa. Foi o que aconteceu. Pastor Zé Rodrigues passou uma luta grande lá no Sabonete. Aí Deus disse que Deus ia fazer uma coisa extraordinária que eu nunca tinha visto acontecer. 15 dias depois aconteceu. Uma pessoa muito conhecida lá, né? O Batistão, né? O Batista, né? Foi subir no pé de manga, caiu em cima de uma estaca, irmão. Pensa numa coisa horrível. Coisa que nunca ninguém tinha visto lá, né? E aconteceu para se cumprir a palavra do homem de Deus. Então, Deus vela pela palavra dele para que ela se cumpra. Dito isso, nós queremos agradecer de todo o nosso coração à igreja em Jiquiri pelos quase 7 anos que aqui estamos. Então, nós só temos que louvar a Deus, e eu quero fazer uma defesa de 2 pessoas. Naquele movimento que andou aí, disseram que a igreja não estava pagando as contas, né? Irmão, nós temos 2 mulheres de Deus à frente da tesouraria, que para mim, eu que sou novo aqui, são 2 mulheres que eu meto a mão no fogo por elas, que é a irmã Laudiceia e a irmã Thalita, são as nossas tesoureiras. E eu louvo a Deus pela vida das 2 mulheres de Deus, mulheres idôneas, mulheres que têm uma vida limpa na nossa comunidade e que servem ao Deus vivo e verdadeiro e que são honestas em tudo o que elas fazem. Eu tenho visto o cuidado da irmã Laudiceia, quando vai acertar um caixa com a irmã Ciene ou comigo, o cuidado, o zelo dela, a preocupação dela de fazer tudo certo. E isso aí, irmão, é Deus que põe no coração da pessoa. Mãe das Dores tem uma filha, que nós amamos, a Gardênia. Tem um esposo, e que hoje é pastor. A vida dele, todo mundo sabe aqui, a luta. Mas quando foi para ele ser pastor, eu falei para ela a luta que nós enfrentamos para ajudá-lo. Não foi fácil, porque uma parte da comunidade que dizia que o ama, que amava a Gardênia, não queria que ele fosse ser pastor. Uma grande parcela da comunidade. E aí eu tive que levantar uma bandeira de defender ele perante aquela luta, né? E deu certo. Por quê, pastor? Irmãos,
se a gente fosse olhar aqui para o passado de alguém, quem aqui escapava? Ninguém. Errar, todo mundo erra. Ele errou, errou. Mas pagou o preço. Pagou o preço, está ok. A vida continua. Quem diz amém? Assim é com ele, é comigo e é com qualquer pessoa. Então, não vamos olhar para o passado de ninguém. Olhe para o presente da pessoa. Olhe para o que a pessoa tem de positivo. E isso é importante. E o nome do Senhor é glorificado. Peço mais uma vez a oração pela minha sogra, não esqueço disso. Eu quero passar para a Délis, em nome de Jesus. Délis. Ah, não, está aqui o microfone aqui. E não esqueçam de orar por nós. Pastor Damasceno, pastor Jazi e pastor Zé Rodrigues. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para os pastores descerem para cá. Nossos pastores. E as missionárias também aqui do lado deles. Só o pastor que está sozinho. Nessa noite especial, queremos render honra àqueles que Deus escolheu para cuidar do seu rebanho. Homens que não apenas ocupam um cargo, mas que carregam um chamado. Homens que ouviram a voz do Senhor e disseram: eis-me aqui. Desde então, suas vidas deixaram de lhes pertencer por completo, porque passaram a viver para a obra, para a igreja e para o reino de Deus. Ser pastor é muito mais do que pregar sermões. É carregar nos ombros o peso das almas. É dobrar os joelhos quando ninguém está vendo. É chorar pelas ovelhas. É interceder por famílias inteiras. É enfrentar batalhas silenciosas enquanto continua transmitindo esperança. Muitas vezes o pastor está ferido, mas continua sendo instrumento de cura. Está cansado, mas continua fortalecendo os fracos. Está passando por lutas, mas continua apontando para Cristo como o único caminho. Cada um dos senhores recebeu uma chamada específica de Deus. Cada um trilhou um caminho diferente, mas todos chegaram ao mesmo propósito: servir ao Senhor com fidelidade. Quantas renúncias foram feitas ao longo dos anos? Quantos momentos em que precisaram ser sacrificados em família? Quantas viagens, quantas orações de madrugada, quantos aconselhamentos, quantas lágrimas derramadas diante do altar. Muitas dessas coisas a igreja não vê, mas Deus vê. E Ele registra cada ato de amor, cada esforço e cada sacrifício feito em favor da sua obra. A Bíblia diz em Hebreus 13:17 que os pastores velam por vossa alma, como aquele... Pastor Damasceno, pastor Jazi e pastor José Rodrigues, recebam nessa noite nossa honra, nosso carinho e nossa profunda gratidão. Que o Senhor recompense cada renúncia e cada batalha enfrentada, cada semente plantada na sua seara. Que nunca lhes falte força para continuar, graça para prosseguir e alegria para servir. Em nome dessa igreja, declaramos que amamos os senhores, respeitamos os senhores e reconhecemos o valor do ministério que exercem entre nós. Que Deus os abençoe, os fortaleça e lhes conceda muitos anos de vida e de serviço no reino. Muito obrigado por serem pastores segundo o coração de Deus. Amém. Irmão João Vitor, fazer oração aqui pelos nossos pastores. Convido a igreja a se pôr em pé para nós orar. Vamos orar. Deus soberano,
Deus eterno, queremos agradecer, Senhor, por nos conceder e enviar homens nos quais o Senhor preparou para nós aquilo que nós precisávamos. Ó Deus eterno, lhe pedimos que o Senhor conserve-lhes, tanto os pastores quanto as missionárias, suas respectivas esposas e também assim os seus filhos, ó eterno Deus, pois participa dos mesmos sofrimentos, das mesmas labutas e também das mesmas vitórias. Ó eterno Deus, continue com os seus filhos amados, dando-lhes sabedoria para saber lidar com as situações, dando, Senhor, a capacidade de suportar as dores, suportar, Senhor, em amor. Ó eterno Deus, somos gratos, ó Senhor, por este momento, por estes anos, Senhor Deus, sendo dirigidos, liderados e doutrinados por estes homens de Deus. Ó eterno Deus, continue com sua amada igreja. Continue, Senhor Deus, com os seus filhos que estão na linha de frente, nesta peleja, nesta batalha contra o mal. Senhor Deus eterno, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o tempo certo e o momento certo, ó eterno Deus, de todas as coisas ser concretizadas. Continue, Senhor Deus, com eles. Continue com nós, o rebanho da sua igreja. Continue com toda a igreja, eterno Deus, pois te adoramos na beleza da sua santidade. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos estas bênçãos, agradecidos, ó eterno Deus, por estes homens de Deus e mulheres de Deus, que estão, Senhor Deus, na liderança, com um cajado na mão. Pai eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, queremos agradecer. E todo o povo de Deus diga... Amém, Senhor. Mas vamos sentar um minutinho só para a gente ouvir mais um louvor para servir ao Senhor com nossas ofertas nesta noite. Vamos ouvir a Adélia louvando a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rodas que tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber
escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao caminho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota Ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Amém, Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Quem quer oração? Muito bem. Pastor Geazi, ora aí. O pastor Zé Rodrigues impeta as bênçãos apostólicas. Oremos, queridos. Só Deus, mais uma vez, Senhor amado, nos dirigimos, Pai, ao Senhor em oração, para mais uma vez render a Ti, meu Deus, a nossa gratidão pelo privilégio de estar na Tua casa, na Tua presença, meu Deus, e sermos instruídos por Ti. Ó Pai, obrigado pelo cuidado, pela proteção, pelo carinho, pelo amor, meu Deus, que o Senhor tem tido para conosco. Eu quero declarar, meu Deus, nesta noite, que nós somos gratos a Ti, porque entendemos, meu Deus, que somos inteiramente dependentes do Senhor. Continue conosco, ó Pai querido, assim como o Senhor nos trouxe, nos leve em paz aos nossos lares, dando-nos uma semana, meu Deus, abençoada. Guia, Pai, os nossos passos, direciona-nos durante esta semana, livrando-nos dos perigos, dos planos do inimigo. Esconde-nos, ó Senhor, debaixo da Tua mão poderosa. Deus eterno, tudo te pedimos, meu Pai, e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, e aqui e em todo lugar de sua peregrinação, agora e sempre. Meus irmãos, tem um post ali bem bonito, viu? Quem quiser tirar foto com cada um dos pastores, estão disponíveis.